Os dois times se enfrentam nesse final de semana no Maracanã. Quem traz detalhes do Flamengo pra gente é o Richard Souza. Fala, Richard! Oi, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo. O Flamengo iniciou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Vasco, domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Bom, é sabido que Léo Pereira estará disponível, o jogador deu uma entrevista coletiva hoje aqui no Ninho do Urubu. Léo disse que o corte na perna esquerda está em boa recuperação e que ele vai estar à disposição do Leonardo Jardim, seja como titular ou como opção no banco de reservas. Inclusive o Léo hoje foi homenageado aqui no Ninho do Urubu pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. Obviamente, a Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula direita no jogo contra o Estudiantes pela Libertadores, está fora. O Arrasca teve alta médica hoje pela manhã. De hoje até segunda-feira é repouso absoluto para que na segunda-feira ele volte ao Ninho do Urubu e inicie a sua recuperação. Segundo o médico Luiz Macedo, um dos médicos do Flamengo, o prazo nesses casos, no caso do Arrascaeta, fica ali entre 6 e 12 semanas, mas é possível que ele consiga retornar a jogar num prazo menor. Bruno Henrique, que sofreu um trauma no pé direito contra o Estudiantes, treinou, está disponível. Emerson Royal, que fraturou o nariz também contra os argentinos, vai jogar com uma máscara, e aí vira opção também para o clássico. Carrascal continua fora, suspenso. Paquetá ainda no departamento médico. O substituto do Arrasca no clássico virou um ponto de interrogação. Luiz Araújo é um dos favoritos, também tem Saul e Nico de la Cruz. Esse é o cenário do Flamengo para o Clássico dos Milhões, domingo no Maraca. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. Seguinte, jogo duro, né? Clássico, o Vasco vem com o tanque cheio, porque conseguiu segurar os seus principais jogadores no meio da semana, na vitória também contra os reservas. Foi contra também um time muito recheado de reservas, eram só 3 titulares, né, em relação ao jogo do Olímpia no Campeonato Paraguaio, um clássico contra o Libertad. O Olímpia é o líder do campeonato e está focando as suas atenções no campeonato local, mas o Vasco conseguiu o pacote completo, né, que o treinador deseja nesse meio de semana. Poupou seus principais jogadores, venceu o jogo com os reservas jogando bem e vem com o tanque cheio para esse jogo contra o Flamengo. O médico do Flamengo, o Luiz Macedo, atualizou também a situação dos jogadores que estão machucados no elenco. Vamos acompanhar. O Léo, como vocês sabem, teve aquele trauma na perna no jogo anterior da Libertadores, fez uma ferida profunda ali na perna, e uma área que envolvia articulação, risco de exposição óssea. Aí, por uma questão de segurança, a gente acabou não levando ele para o jogo da Argentina. Felizmente, porque a gente viu lá como foi, né, o jogo, não sei nem se pode chamar aquilo de futebol. Então, certamente, ele estaria muito exposto ali naquela situação. Então, ele hoje está em campo. Vai muito da sensibilidade dele local, a ferida está apresentando melhor, evolutiva. Então vamos ver como é que ele vai chegar para domingo, para a gente definir se ele vai estar apto ou não. Com relação ao Eric, o Eric também teve uma lesão traumática, né, uma luxação do ombro. Completou ontem 4 semanas, ele vem apresentando uma melhora evolutiva, ainda um pouco de limitação por conta da dor, do contato, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele tenha condições de se reintegrar de maneira integral ao grupo. E o Paquetá fez aquela lesão no tendão, né, do bíceps femoral, uma lesão que felizmente não era nada relacionada ao joelho, né, intraarticular, que era a nossa preocupação. Mas é uma lesão de tendão, uma lesão muscular, de fato, tem um período de recuperação maior. Mas ele está evoluindo bem, está cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu para ele aqui no departamento. Então, ele ainda tem pouco tempo, né? Domingo completam 2 semanas. Então, com ele a gente ainda tem algumas coisas a cumprirem. O Arrasca, como vocês sabem, né, fez a cirurgia ontem, foi de alta hoje, está em casa. A gente sempre se baseia na literatura médica relacionada a esses prazos de retorno. Só que a gente sabe que eles são atletas de alto rendimento, são seres privilegiados,
Então, a gente tem aquela média de retorno, mas eventualmente eles podem voltar antes. Então, assim, a gente não está trabalhando, óbvio que a Copa do Mundo para ele é interesse dele. A gente quer que ele volte o mais rápido possível, dentro do que ele conseguia na reabilitação dele. Então, existem algumas etapas dentro dessa reabilitação que ele precisa cumprir, mas difícil, não tem como te garantir, vai durar tantas semanas, mas a gente vai trabalhar para que ele se prepare da melhor maneira para que ele esteja disponível o mais cedo possível, né? Aí, tomara que dê tempo de jogar a Copa do Mundo, né? Porque agora já foi. Flamengo agora, nesse primeiro semestre, já foi. Depois da parada da Copa. É isso, a recuperação e a aceleração para tentar voltar antes é para ver se dá tempo de disputar a Copa do Mundo, né? Imagino que seja a última chance do Arrascaeta. E deve estar muito frustrado, né, com o que aconteceu. O Flamengo agilizou bem o processo, né, para tentar... Isso, no dia seguinte já fez. O que podia ser feito, foi feito. A grande questão para o Leonardo Jardim é o centro do campo para esse jogo, né, especialmente a posição de criação. Sem Paquetá, sem Carrascal. Acho que ele vai, tudo indica que ele vai de plata ali, né? Acho que é plata por dentro, Luiz Araújo do lado direito, Lino na esquerda, Pedro na frente. Muda a característica. Ou Bruno Henrique, mas acho que Bruno Henrique com Pedro jogou agora recentemente. De dupla? De dupla, mas não fugiu agora a cabeça o jogo, mas jogou recentemente Pedro e Bruno Henrique. Isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, sobre Vasco... Ô, Rafa, como é que o Flamengo vai montar o meio campo para enfrentar o Vasco domingo às 4h no Maracanã? O Pascoal gostaria de ouvir essa, eu vou falar em homenagem ao mestre. Cartas para redação. Quem souber como o Leonardo Jardim vai montar o meio campo do Flamengo para o jogo de domingo, às 3 de maio, é uma boa data, viu, Pirral? Um amigo seu faz 48 anos. Vai ser importante essa decisão para o Flamengo, porque, na verdade, ele não tem os 3 jogadores mais criativos para a função de armação, né? Não tem o Paquetá, não tem o Arrascaeta e não tem o Carrascal. E aí tem uma discussão se joga o De La Cruz, se joga o Plata improvisado, enfim, tem algumas questões, se joga o Saúl. Tem para mim que para não mudar o jeito do Flamengo jogar, para não mudar a dinâmica de jogo com e sem a bola, o De La Cruz, que tem demonstrado ultimamente uma condição física melhor, está mais frequente, está mais presente em campo, deu um time nas lesões, nos descompassos musculares. Se isso de fato se confirmar na base da avaliação feita dos testes e tudo mais, ele é quem tem mais condições de jogo para mim, para fazer esse papel. Já jogou assim no River Plate, jogou assim na seleção uruguaia, não é nada absurdo o De La Cruz jogar como terceiro homem de meio campo. Me parece ser a melhor solução, mas que é um problemaço você não ter os 3 de uma só vez no clássico. Com certeza é. O retrospecto recente desse clássico dá mais do que ampla vantagem para o Flamengo. Nossa. Mas, de repente, né, Zé, o Vasco que deu uma boa resposta na Copa Sul-Americana no meio da semana, derrotando mesmo com reservas o Olímpia por 3-0, pode se aproveitar essa quantidade enorme de desfalques no principal setor de um time de futebol onde você brilhou durante muitos anos. E principalmente um setor onde a técnica é fundamental, né? Para você fazer essa bola chegar até o atacante, que é o Pedro, para ele poder finalizar, né? Agora precisa ver como o Renato também vai armar a sua equipe para jogar contra o Flamengo, né? Porque ele sabe, por mais problemas que o Flamengo tenha, o Flamengo também tem um elenco que pode mudar suas peças, mudar ali posicionamentos e até características de jogadores e continuar um time ofensivo e perigoso. Então o Renato precisa escolher bem ali os jogadores, traçar uma estratégia para poder administrar 90 minutos contra o Flamengo. Adson ganhou pontos ontem, viu, Zé? Jogou bem, né? Jogou muito bem, né? Menino, bom jogador. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa, Plirra, que nem você falou, né? Nos últimos confrontos, o Flamengo tem sido superior, né? Mas tem um lado da rivalidade, né? O que a gente fala sobre Dona, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que no Rio tem essa característica do Flamengo contra o Vasco, né? Essa expectativa, desde a época lá que eu lembro do Jorge Jesus. Ultimamente é só taque. Sim, não, eu estou dizendo, mas normalmente quando você tem um time dessa forma... Equilíbrio tem no Fla-Flu. Sim, mas eu falo... Até com a vantagem do Fluminense. No Carioca, o Flamengo botou o titular exatamente contra o Vasco. Isso, não, mas eu falo por conta das ausências desses jogadores, entendeu? Porque são jogadores importantíssimos, que é, como diria o nosso vovozinho, no terço final do jogo.
né, no terço final do campo, que são os caras que raciocinam. Você coloca o De La Cruz, é um outro tipo de movimentação, um outro tipo de definição, o desfalque, isso facilita. Arrascaeta, Carrascal, todo mundo fora. E uma outra coisa, eu queria perguntar pro Rafa, né, porque nós estamos falando de convocação para a Copa do Mundo, Paquetá volta quando? Mas eu acho, então, a informação... Antes da convocação ele joga. Eu acho que assim, também agora, né, Zé, o cara não pode ser maluco. Se ele antecipar a volta, aí pode ser um problemão. E ele perdeu uma Copa do Mundo. É bem diferente do caso do Neymar, né? Sim. É o caso do Arrascaeta, por exemplo. Do Arrascaeta. O Arrascaeta. Qual é a data que ele vai poder jogar? Tem que se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo. O Piquerez. O Piquerez já está correndo em volta do gramado, fazendo fisioterapia. E o Piquerez quer... O Piquerez treina de manhã, de tarde e de noite. E está pedindo para os caras para de madrugada alguém fazer também um trabalho. Assim, é um cara... É verdade, eu estou falando para você uma verdade. Porque ele é um cara incansável. Ele quer jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E ele não está medindo esforços. Em menos de um mês da cirurgia, ele já voltou a correr. O objetivo é... Assim, acho que o Arrascaeta, daqui a pouco, também vai passar esse período aí da... doído, hein, Pascoal? Eu não tive fratura, eu tive uma luxação. Doída, eu desmaiei de dor. A dor... Só pra gente não passar em branco, tem Cruzeiro e Atlético também. Bom, temos aí então os últimos 15 confrontos entre Flamengo e Vasco, faz 3 anos. A última vitória foi no dia do Vasco, né? Foi no dia 5 de março de 2023, foi 1-0 no Campeonato Carioca. Mas são 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas essa vitória. André, o retrospecto do Flamengo é muito melhor, por motivos óbvios, mas um Flamengo que tem muitos desfalques, um Vasco que vem empolgado com o jogo da Sul-Americana. Ainda assim, e mesmo sendo clássico, é um jogo à parte, ainda assim é um Flamengo muito favorito. Muito favorito. O momento do Flamengo é muito bom, né? É claro que perdeu o De Arrascaeta, é uma queda técnica muito sentida, mesmo porque ele vinha recuperando a cada atuação o futebol espetacular que ele mostrou na maior parte do ano passado e ainda não tinha mostrado em 2026. E o Flamengo com ele é um time muito mais difícil de ser marcado, muito mais difícil de ser enfrentado e contido, né? É uma situação bem diferente quando o De Arrascaeta está em campo, mas infelizmente pelos próximos 9 jogos ele não estará. Mas o elenco mais profundo do futebol sul-americano tem todas as condições de manter o seu nível competitivo, mesmo que não haja nesse elenco um jogador da altura do De Arrascaeta em relação à função, né? Então, não tem no elenco do Flamengo, e se procura essa possibilidade desde 2019, para substituição pura e simples e o desenho do time se manter, né? A questão da performance individual desse substituto ser parecida com o que seria se o Arrascaeta estivesse em campo. Não dá para fazer isso, mas dá para manter a ascensão que o time vem mostrando. Mesmo não tendo vencido fora de casa na Argentina pela Copa Libertadores no meio de semana, o Flamengo é um adversário superior ao Vasco e o normal seria o Flamengo vencer esse jogo. Mas o futebol nem sempre respeita o normal, muitas vezes ele prefere o que é anormal e muitas dessas vezes acontecem quando acontecem os clássicos e os jogos que são diferentes dos outros. O Gustavo dizia agora há pouco aqui que por mais que o Vasco esteja pelo menos passando os sinais, né, de querer se desvencilhar da Copa Sul-Americana. Um bom resultado no meio de semana, vitória por 3-0. Aparentemente, o futebol que o Vasco joga na Sul-Americana é um futebol de quem quer tratar a competição a sério. Mas no Campeonato Brasileiro, é hora de também se levantar depois da derrota para o Corinthians e não existe nenhuma ocasião melhor do que um clássico de tanta rivalidade e tanta história quanto esse. Pois é, o Renato descansa na Sul-Americana, pelo menos nos próximos agora 2 jogos, ele está suspenso, né? E aí ele vai e joga toda a sua energia no Campeonato Brasileiro, está precisando também. Mas é curioso que a vitória do Vasco sobre o Olímpia, a boa vitória que a gente está vendo aqui, agora não mais, né? Mas que a gente estava vendo os lances por 3-0 e a boa campanha da Sul-Americana, elas geraram ontem no torcedor Cruz Maltino uma boa sensação, não só pelo resultado, mas pela boa atuação do Vasco.
e olhando para valores individuais que saltaram ali ontem aos olhos do torcedor, nessa tentativa de encontrar caminhos para o Vasco, depois da saída de jogadores importantes, a troca de técnico, etc. e tal. Por exemplo, o Johan Rojas é um jogador que ganhou a 10 depois que o Coutinho foi embora. Claramente é um jogador que trabalha muito bem a bola, com muita qualidade técnica, mas com um nível de intensidade um pouco mais baixo, ainda buscando o seu melhor lugar no time, não é um titular do Vasco, fez um belo jogo. O Adson, acho que foi a grande notícia da vitória do Vasco sobre o Olímpia, ocupando o lado direito do ataque. O Adson é um jogador que, longe de ser brilhante, mas ele é uma formiguinha, ele não para, ficou um tempo machucado, tirou muito do ritmo de jogo dele, agora tentando recuperar esse espaço. E eu até acho que isso vira um certo dilema para o Renato para o jogo de domingo, porque, sim, as respostas dadas em campo mostraram um Vasco melhor contra o Olímpia, mas é um time leve, um time quase todo reserva, um time leve demais, talvez, para se enfrentar ao Flamengo. Então, talvez os bons sinais da vitória sobre o Olímpia não indiquem o melhor caminho para se enfrentar ao Flamengo na fase que o Flamengo está. Eu acho que esse é o dilema que o Renato tem que encontrar, algum nível de equilíbrio, proteger mais o time em algum setor e talvez optar ou pelo Rojas ou pelo Adson para tentar beber um pouco da fonte das boas notícias do jogo contra a equipe do Olímpia. Mas há claramente uma diferença, não só técnica, porque isso é evidente, mas de nível de futebol. O Flamengo vem num momento muito bom do ponto de vista técnico. E o Vasco vem batendo cabeça por aí. É uma larga vantagem para o Flamengo que vai ser colocada à prova no Clássico do Maracanã.